Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Eu tô de volta aqui, sou o Lucas Perillo, editor no site, e hoje tem dicas para os jogos de quarta-feira, tá? Tem semifinal da Champions, tem clássico de Campinas e tem muita Libertadores, tá? Então bora conferir esses jogos aí e tentar lucrar. Fala pessoal, então o primeiro jogo da lista aqui, o primeiro jogo de quarta-feira que a gente vai analisar é Chelsea contra Real Madrid pela Liga dos Campeões, jogo da volta, tá? 5 de maio, às 16 horas, primeiro jogo 1-1 lá na Espanha, então o Chelsea tem vantagem, cotação para o Chelsea vencer 2,15, empate 3,30 e Real Madrid 3,50, o Real Madrid é menos favorito aqui, tá? O Chelsea é um time em jogos grandes, difíceis, o Chelsea se fecha muito, então o Chelsea vai jogar pelo empate, logicamente, né? O empate sem gols é ótimo para o Chelsea, empate 1-1 vai para os pênaltis, né? Empate por 2-2 ou mais aí é do Real Madrid. Então o Chelsea está com o resultado embaixo do braço aí, né? Pode empatar por 0-0. E então o Chelsea vai se segurar e vai abusar dos contra-ataques, né? O Chelsea saiu na vantagem ali, começou ganhando por 1-0 no primeiro jogo, né? E tomou um empate sofrendo o gol do Benzema, né? Então, se vocês forem analisar aqui, acho que o mais interessante é Chelsea ou empate, tá? Com uma cotação de 1,28, o Chelsea vai se segurar e o Real Madrid, creio eu, né, que pelo desenvolvimento e desempenho do time espanhol, não tá muito bem, né? E o Real Madrid não conta com o Lucas Vázquez, o Carvajal que tá fora, o Mendy é dúvida, o Sérgio Ramos é dúvida e o Marcelo também é dúvida. Do lado do Chelsea, o Rudiger e o Kovacic podem estar fora dessa partida. E para gols, tá? Eu vou aqui no menos de 3,5, tá? 1,25 a cotação, porque o Chelsea vai se retrancar, o Real Madrid vai pressionar e acredito que essa partida vai ser um espelho do que foi Real Madrid e Liverpool, né? O segundo jogo, que foi 0-0, né? O Real Madrid se segurou, o Liverpool também não conseguiu fazer muita coisa, então acho que vai ser uma partida muito parecida com essa, tá? Menos de 2,5, menos de 3,5, então com uma cotação de 1,25. Próximo jogo da lista, pessoal, não está ainda nas casas de apostas, então por isso a gente vai analisar por um site aqui. É Racing contra São Paulo pela Libertadores, tá? Quarta-feira às 19 horas, tá? E o São Paulo, logicamente, é mais favorito, mas vai ser um jogo bem equilibrado, tá? Pela Libertadores que a gente selecionou aqui, foram 2 jogos, né, do Racing, 3 gols marcados, 2 sofridos, 1 vitória, 1 empate, tá? O São Paulo, 2 jogos, 5 gols marcados, 0 sofridos, 2 vitórias, 0 derrotas, tá? E 0 empates também, tá? Então o São Paulo tá muito bem, se vocês puderem ver aqui no geral, né? Nas últimas 6 partidas dos dois times, né? 6 partidas do Racing aí, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O São Paulo, 6 partidas, 5 vitórias e 1 empate, 0 derrotas, tá? O São Paulo tá aqui no grupo, tá em primeiro no grupo do Campeonato Paulista, tá? E o Racing tá em terceiro aqui no Campeonato Argentino, tá? Descendo mais um pouquinho pelo grupo da Libertadores, São Paulo em primeiro, né, com 6 pontos e o Racing com 4, tá? Então vai ser um jogo difícil, principalmente por ser na casa do Racing, então acho que um empate ou vitória do São Paulo, tá? No mercado de gols, mais de 1,5, tá? Eu vou dizer que aqui mais de 1,5. A gente não tem as cotações ainda porque esse jogo não está disponível nas principais casas de apostas. Então, mais de 1,5, vocês podem ver que nas últimas 2 partidas, over 1,5, que significa mais de 1,5 gols, 100%. Então, os dois times conseguiram aí mais de 1,5. Então, essa é a dica para essa partida, tá? Quando abrir na casa de apostas, vocês colocam lá empate ou São Paulo, tá? E mais de 1,5. Próxima partida, pessoal, outra partida que também não está disponível nas principais casas de apostas, mas agora Derby de Campinas, aí Ponte Preta contra Guarani, tá? Vai ser um jogo bem disputado, a gente vai colocar aqui em todas as ligas, né, no geral aqui, né? A Ponte Preta teve 12 jogos, né? Foram 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Então o retrospecto da Ponte não está bom, tá? E do lado do Guarani foram 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Então o Guarani vem um pouquinho mais favorito para essa partida, tá? Se a gente analisar aqui
nos grupos, tá? A Ponte Preta tá em terceiro no grupo do São Paulo aqui, né, no Campeonato Paulista, né? E o Guarani tá em segundo, tá? Então o Guarani aí é mais favorito, né? No retrospecto aqui também, se a gente for dar uma analisada, né, nas últimas 6 partidas aí, o Guarani tem 3 vitórias e 3 derrotas, a Ponte tem 2 vitórias e 4 derrotas, tá? Então o Guarani tem uma média melhor aí, então empate ou vitória do Guarani, tá? Como é um clássico, eu vou deixar empate ou vitória, tá? E no mercado de gols, tá? O Guarani marcou 10 gols nas últimas 10 partidas, a Ponte Preta 13 nas últimas 12, e o Guarani sofreu 12 nas últimas 10, a Ponte Preta 14 nas últimas 14. Então os times marcam pelo menos um gol por partida e sofrem também pelo menos um gol por partida, tá? Então a gente viria aqui também no mais de 1,5 aqui, o Guarani tem 60% das partidas que conseguiu mais de 1,5 e a Ponte Preta também, né? 75% com uma média maior aí, eu diria que 1-1 esse jogo, né? Acho que seria um resultado plausível, tá? Então empate ou vitória do Guarani é mais de 1,5. Quarto jogo da lista, pessoal, Libertadores, dia 5 de maio, às 9 horas, Internacional recebe o Olímpia, tá? Então um duelo bem interessante aí para os dois times. Se a gente abaixar aqui, né, outra partida que também não está disponível na casa de apostas, mas aqui o Internacional tem 3 pontos, Always Ready 3 pontos, Olímpia 3 pontos e o Táchira 3 pontos, tá? Uma vitória e uma derrota para cada time, tá? O Internacional vai jogar em casa aí contra o Olímpia e a gente vai analisar aqui o retrospecto pela Copa Libertadores, tá? Dos dois times aí. Foram 2 partidas do Internacional, 4 gols, 2 sofridos, uma vitória e uma derrota. Mesma coisa pro Olímpia, uma vitória e uma derrota, tá? Foram 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Então, o Olímpia sofreu muitos gols, tá? Então, vocês podem ver aqui que a média de gols tá alta, que a gente já vai falar um pouquinho aqui, tá? O Internacional aí, nas últimas 6 partidas, foram 3 vitórias e 3 derrotas. E o Olímpia foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? O Internacional vem mais favorito para essa partida, tá? Joga em casa, precisa da vitória, logicamente. O Olímpia é um adversário complicado, mas acredito que o Internacional vai vencer, tá? Vai sair vitorioso aí dessa partida. Então, vitória do Internacional aqui seco, tá? E no mercado de gols, obviamente, mais de 1,5, porque nas duas partidas foram mais de 1,5 gols, né? Saíram pelo menos 2 gols, tá? Então, é a disputa aí pela liderança do grupo, né? Então o Internacional ganhando aí fica com 6 pontos e fica mais tranquilo aí na Libertadores, tá? Último jogo da lista, pessoal, Santa Fé contra River Plate pela Copa Libertadores, tá? A gente vai dar uma olhadinha nesse grupo que é o grupo do Fluminense. O Fluminense tá dividindo liderança com o River Plate, os dois com 4 pontos. Então o River Plate tem que ganhar do Santa Fé, tá? O Santa Fé vem de derrota e empate, tá? Derrota pro Fluminense, empate contra o Atlético Júnior aqui, tá? E o River Plate vem de vitória aí contra o Atlético Júnior e empate com o Fluminense, tá? Então, River Plate favorito, logicamente, né? Jogando fora de casa aí. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nos jogos, né, principalmente pela Libertadores, porque são campeonatos diferentes. Depois a gente dá uma olhada no retrospecto geral. Aqui são 2 jogos para o Santa Fé, 2 gols marcados, 3 sofridos, 0 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tá? River Plate, 2 jogos, 3 gols marcados, 2 sofridos, 1 vitória, 1 empate e 0 derrotas, tá? Então, River Plate favorito, logicamente, contra o União Santa Fé, tá? Nas últimas 6 partidas aí do União Santa Fé, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, tá? E do lado do River Plate, nas últimas 6 partidas aí, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? Mesmo assim, o retrospecto aí, o Santa Fé tem 1 vitória só, tá? Nas últimas 6 partidas, o River Plate tem 3, né? Então, vitória do River seco aqui para esse jogo, tá? É outro jogo que não está disponível na casa de apostas, né? Vitória seca e mais de
2,5 gols. Acredito aqui, tá? A gente vai arriscar um pouquinho, né? Porque mais de 2,5 gols foram 2 partidas, tá? Foram 2 partidas jogadas pela Libertadores. União Santa Fé, nas duas partidas que disputou, foram pelo menos 2 gols. Mesma coisa pro River Plate. Já no mais de 2,5 foi uma partida só, que saíram pelo menos 3 gols, tá? Uma partida de cada. Eu acho que o River Plate aí ganha por 2-1 do Santa Fé, tá? Ou 3-0, né? Mas acho que o River Plate vai querer se garantir aí no saldo de gols, tá? Porque precisa passar o Fluminense, né? Precisa garantir esses 3 pontos e ficar mais tranquilo contra o Fluminense. Beleza?